Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Futuros Possíveis, a sua dose semanal de futuro. Eu sou Andresa Maia. Eu sou Angélica Mari. Eu sou Marcelo Gripa. E o tema hoje é bem-estar digital. Para mim, a criação de conteúdo bem-estar digital, ele está muito ligado também ao meu processo de autoconhecimento e terapêutico mesmo, sabe? Principalmente porque, às vezes, as pessoas nos confundem na internet. É até porque tá cada um lá na sua casa com o seu celular, falando o que quiser sobre a sua pessoa. Então, se você não estiver bem consigo mesmo, isso é muito fácil de entrar na sua cabeça. Esse processo de autoconhecimento também é importante para mim na questão da rotina. Então, eu sou criadora de conteúdo, eu trabalho no digital, eu sou empreendedora do meu negócio. Então, às vezes, pra gente, por trabalhar nessa profissão que é tão nova, é difícil compreender isso. E por vezes eu me peguei muito presa na minha rotina. No começo eu não entendia como ia ser essa rotina. Depois que eu entendi e me forcei para estar nela, eu fiquei totalmente presa. E isso foi me brecando em vários quesitos. E dentro do processo terapêutico eu entendi que eu não precisava ficar presa totalmente à rotina ali, sabe? Então é isso, eu acho que tudo ao que pode me fazer mal no meio digital pode ser resolvido com o autoconhecimento. Bom, discutir o bem-estar nas redes hoje é muito importante, né? Até porque o uso das redes só aumenta. E aí, eu quero trazer alguns dados para complementar essa conversa. Mais da metade da população mundial faz uso diário das ferramentas. Segundo uma pesquisa da consultoria Kepios, 5 bilhões de pessoas ficaram ativas nas redes sociais em 2023. É muita gente grudada na telinha, né? É muita gente. Isso significa que 62,3% da população global acessa essas plataformas. A mais usada é o Facebook, com aproximadamente 3 bilhões de acesso, e o Instagram e o WhatsApp estão empatados com 2 bilhões. Também são do Facebook, da Meta. Sim. Assim, uma grande... Um grande monopólio, né? É o que não falta mais, né? Vamos dar um nome para as coisas, é um grande monopólio. É um grande monopólio. E eu fiquei até surpresa com o dado do Facebook, né? Porque em certas geografias ele já foi meio que superado, né? Sim. Mas claramente não, os dados dizem isso, né? E o Brasil é o terceiro país no mundo que mais usa redes sociais, né? A gente está atrás apenas da Índia e da Indonésia, aí, segundo um levantamento da Comscore. E o tempo que a gente passa nas redes também aumentou. 31% entre 2020 e 2023. O que é muito compreensível, porque o brasileiro adora tecnologia, adora se comunicar, e eu não sei vocês, mas eu vejo cada vez mais as pessoas assim, ó, pra baixo. A chamada geração cabisbaixa. Já ouviram isso, né? Eu já ouvi esse termo. Bom, quando a gente fala de passado, né, à medida que a presença digital ali, ela foi ficando mais significativa nas nossas vidas, né, o reconhecimento e essa necessidade de bem-estar digital é algo que se fez muito presente, né? Sim. A Joana, inclusive, comentou, né, sobre como ela gera o bem-estar digital, falou do processo de autoconhecimento. E para vocês, como é? Para mim tem sido uma jornada de autoconhecimento também, né? Um reconhecimento de que as redes podem te tragar. Então, você começa a perceber isso e perceber o que você não está fazendo que poderia estar sendo feito no lugar de usar tanto as redes sociais. Por exemplo, hábitos offline, como leitura, até mesmo tarefas no lar, que eu quero fazer. Eu quero arrumar o guarda-roupa, por exemplo. E aí, é aquela hora que eu passei olhando alguma coisa nas redes sociais. E aí, vocês sabem, né? Que uma olhada nas redes sociais, ela já te leva para um site de notícias, Sim. que te leva para, de repente, um e-commerce, aí você lembra que você Sim. queria comprar tal coisa. É um formato muito bem definido de prender, programado para prender a nossa atenção, isso, né? Sim, foi feito para isso. E você, Marcelo? Eu tento ser muito vigilante com isso também. Tento evitar o scroll infinito. Quando eu percebo que eu tô ali 5 minutos, eu já paro, não, mas quero, efetivamente, posso despender esse tempo, né? E inclusive, adotei medidas para tentar fazer valer esse rigor em nome do meu bem-estar digital e da minha saúde mental. Por exemplo,
Tem determinada hora da noite, ali eu como no início da noite, eu já desligo as notificações, né? Tem que estar programado, já entra ali um aviso de desligar as notificações, então isso evita distrações e permite que eu foque no que é necessário nessa parte do dia, que é meu descanso. Então eu vou diminuindo o ritmo, relaxando para conseguir ter um sono com qualidade. Isso é muito bom, assim, eu também uso, meu telefone fica inutilizável, assim, em relação a redes sociais depois de um certo momento, né, Sim. que é normalmente 1 hora antes do meu horário normal de dormir. Eu me programo também para fazer isso, até porque a intensidade, né, que eu mexo, que eu lido com as redes sociais é muito grande. Então, me programo, tenho momentos de pausa, né, para não conseguir ficar ali consumindo tanta informação que por muitas vezes não é tão relevante, ora é relevante, ora não. E também o bem-estar digital, para mim, ele entra ainda mais no processo de produção de conteúdo, né? Então, cuidar do meu bem-estar digital em relação ao autoconhecimento ali na utilização das redes é muito importante. Porque às vezes você coloca um conteúdo no ar e as pessoas não gostam e comentam coisas horríveis. E aí entra essa questão de... Tá, então peraí. Então agora eu preciso dar uma pausa, agora eu preciso sair, agora eu preciso refletir sobre isso, preciso não acessar essa rede, né? Quando a gente fala de bem-estar digital, também é sobre o bem-estar humano, né? Não dá para deixar de falar sobre isso. Complementando a conversa, em estudo, a York University de Toronto sugere que mulheres que deram tempo nas redes sociais por uma semana reportaram maior satisfação com o próprio corpo e autoestima. Olha só. Bom, quando eu vi esse dado, eu falei, nada surpresa, né? Mas queria que vocês me dissessem o que vocês acham disso, né? Eu busco fazer um exercício com outra finalidade, porque eu uso as redes sociais muito para me informar, né? Então, o exercício é assim, eu passo, às vezes, 3, 4 horas sem abrir o Instagram, por exemplo. E depois eu faço um saldo do que eu perdi. E normalmente o saldo é zero. Nada. Porque o mundo continua existindo. E eu me livrei, na verdade, de distrações ali que eu poderia, eventualmente, encontrar aquela informação num site de notícias, se o meu objetivo é me informar. Muito bom. É um processo de autoconhecimento muito evoluído, né? Sim. E você, Angélica? Eu acho que tem dois lados essa moeda, né? O que a gente tenta dosar. Eu tento dosar o que é bom para mim com o que é necessário fazer nas redes, né? Que aqui na Futuros Possíveis a gente empreende e muito da nossa presença acontece nas redes sociais. Inclusive, te convido a seguir a gente em @osfuturospossíveis, caso você ainda não nos siga. E tem o que precisa ser feito, né, nas redes, tanto pessoal quanto individualmente, quanto enquanto Futuros Possíveis, né, que requer... É um bebê, né, que precisa ser cuidado. Sim. E também dosar, né, com o meu próprio bem-estar digital. Sim, e quando se fala em bem-estar, né, um dos efeitos, né, do consumo excessivo de redes sociais é a privação do sono. Então, por muitas vezes, a pessoa está muito ali ligada e não consegue descansar totalmente, né? Então, problemas oculares, né, que acabam acontecendo devido à exposição muito grande de telas, e isso começou a entrar em pauta nos últimos tempos, né? Começou a ser algo muito questionado. Sim. A maior preocupação, até pouco tempo atrás, era com a quantidade de tempo que a gente gastava em frente às telas, né? Então, trazendo aqui, o Google, por exemplo, desenvolveu um recurso para Android que se chama Bem-Estar Digital. O objetivo dessa funcionalidade, né, é ajudar os usuários a equilibrarem suas vidas digitais, monitorando ali quanto tempo elas permaneceriam online. E tem muita gente que tem dificuldade mesmo, né? Você mencionou privação de sono. A gente vai ouvir agora o áudio da Ângela, que ela dá um depoimento de que ela acorda durante a madrugada para ver as notificações do celular. Eu não tenho gestão de bem-estar digital. Eu até tento, sei que isso é essencial para a vida,
Mas eu me perco nas páginas de Instagram, de YouTube, de TikTok. Sou viciada em podcast. Então, o meu sono fica perturbado porque eu durmo ouvindo podcast. Eu acordo de madrugada e consulto o Instagram e essa consulta de 5 minutos vira 2 horas. Quando eu vou ver, já está amanhecendo o dia. Então, eu sou completamente perturbada nessa gestão de bem-estar social. Realmente uma realidade com a qual muitas pessoas se identificam. E completamente diferente do que a gente tinha falado até o momento, do que a Joana também apresentou de autoconhecimento e do que a gente está tentando fazer, né? Eu sei que muitas pessoas vão se identificar com o que a Ângela trouxe, porque é uma realidade que a gente vive, né? Sim, é isso. E esse ponto de empresas de tecnologia trazerem uma estatística, né, de quanto você está investindo do seu tempo em redes, ajuda, né? Porque você está confrontado com dado, e contra dados não há argumentos, né? Às vezes os E dados... os recordes podem ser sucessivos semanalmente, né? Exato. Já aconteceu comigo, porque, como a Angélica disse, a gente trabalha muito com o celular, né? Então já aconteceu de eu receber assim, o alerta do telefone sobre a quantidade de horas que eu passo nele e, enfim, me assustar. Claro que como a gente trabalha com isso, é um cenário diferente. Mas é sempre um alerta. É importante ficar vigilante. Sim, e o rol de ferramentas que ajuda a gente a gerir Sim, bem-estar não para de crescer, né? Não, a gente está falando de ferramentas ali de autogestão, né? Então, a gente está falando de ferramentas que vão incentivar o nosso gerenciamento de tempo, né? O próprio aparelho, a própria funcionalidade, ela já incentiva isso, mas tem ferramentas que incentivam também. Como, por exemplo, o Trello, a técnica Pomodoro, a gente tem ali técnicas que fazem com que você gerencie o seu tempo, a própria funcionalidade, né, de bem-estar que a gente acabou de citar no Google. Então, é algo que é tão generalizado e impacta tanto que é importante que a gente olhe para isso com carinho, e as empresas estão criando produtos com esse foco, né? Acho que uma das coisas que acontecem também, quando a gente fica muito ligado nas redes, é o fato da gente não comer direito, não beber água. Esquece das outras coisas, das né? outras coisas, né? E existem aplicativos para te lembrar de beber água, para te lembrar de comer direito, seguir uma boa dieta, caminhar, se levantar. Quer dizer, você tem que continuar no celular para ser alertado de coisas que você louco deveria isso. fazer fora do celular. Esse é o nosso principal ponto. O que você acha disso, Marcelo? Eu acho que é louco. Eu acho que tá errado. Eu acho que a gente precisa rever a relação com o uso do celular, ainda que eu reconheça que virou uma coisa só, né? Assim, antigamente, quando o acesso à internet era restrito, seja por disponibilidade de banda, não sei se você chegou a pegar essa época de esperar meia-noite para entrar na internet. Já peguei. Era um uso restritivo, né? Total. A internet Então, discada, né? Exato. Então, assim, você tinha uma tá relação diferente. Agora é tudo abundante na palma da mão, com disponibilidade, com muita oferta, e o trabalho também invadiu o celular, né? Então, se a gente não prestar atenção e estabelecer alguns limites, a sanidade realmente vai embora. Né? E é interessante que você trouxe isso, porque no momento a conversa está evoluindo para abordar não só a quantidade, né, do tempo que a gente investe nas redes, mas também a qualidade do que a gente faz, né? Sim, sim. Esse conceito aí passou a ser também sobre segurança online, né? Sobre segurança de dados, sobre a privacidade, né? O que a gente faz quando o nosso maior objetivo, né, não é ser exposto, e a gente se expõe todos os dias, né, nas redes sociais. Então, como que a gente consegue lidar com isso, né? E com conteúdos sensíveis também, né? Sim. Como que a gente lida com isso? A gente escolhe ver de qualquer forma, mesmo sabendo que tá lá, né? E passa pela necessidade de uma visão mais crítica de todos nós, né? Com a nossa relação com a tecnologia nesse caso. Sim. Totalmente. E tem também um processo que acontece, como vocês disseram, desinformação, fake news, né? Então, o quanto a gente acaba consumindo sem querer,
tantas outras notícias, né? Cyberbullying, então, que eu trouxe para vocês, por exemplo, que acontece muito com influencers, né? Das pessoas comentarem, fazerem comentários maldosos, as pessoas estando sempre conectadas. Acho que é um pouco difícil, né? Você ter esse tão almejado bem-estar digital. Sim. E aí, pode trazer. Mas os algoritmos estão ficando cada vez mais sofisticados, né? A gente já tem, por exemplo, ferramentas aí de controle parental, né? Que pais podem usar para limitar a exposição das crianças a conteúdo indesejado, né? Então, acho que as coisas estão evoluindo e também tem uma conversa mais ampla, né? Dos usuários, né? Sobre a necessidade de se preservar, de preservar o bem-estar digital. Totalmente. Só que essa é uma conversa que tem dois lados. Tem os usuários e tem as empresas. Como a gente estava dizendo, que as empresas precisam assumir cada vez mais responsabilidade e protagonismo nessa luta pelo bem-estar digital. E aí que vem a regulamentação, né? Totalmente. Quando a gente fala sobre regulamentação aqui no Brasil, os projetos estão caminhando para isso, né? Estamos a passos lentos, mas que bom que a gente já está olhando para isso, né? A gente não tem nada muito robusto, né, para proteger ou específico, a saúde mental das pessoas, né? A gente não tem nada muito robusto nem muito específico em um dos países que mais utiliza essas redes, né, no mundo. Então, isso é extremamente preocupante. Em alguns países, essa agenda já avançou um pouco, né, em relação a crianças, por exemplo. Mas tudo é muito incipiente, né? Sim. E pegando o gancho do que o Marcelo trouxe, né, sobre as empresas, né, o lado das empresas, elas estão diretamente implicadas nessa história, né? Então, elas têm que mostrar que estão se movimentando em relação a isso. Então, esse barulho começou a ficar mais alto em 2021, né? Quando a Frances Haugen, que era uma gerente de produto da Meta, vazou informações que mostravam que, supostamente, a Meta não estava muito preocupada em proteger o bem-estar dos usuários, principalmente crianças e adolescentes, né? O que é algo que a gente, de alguma forma, já sabia, né? Mas ver esses dados e saber, né, que de fato existe uma evidência gera uma preocupação e um caos coletivo, né? Quando a gente fala sobre esses pontos. Segundo a Frances, a nossa única saída é mudar a mentalidade sobre o assunto, né? Ela sinaliza que milhões vão morrer se não mudarmos a forma que entendemos as redes sociais e o impacto que elas causam na nossa saúde mental. É muito interessante. E quando a gente pensa em futuro, né, esse assunto de bem-estar digital, né, IA, a inteligência artificial, entra na conversa, né? Okay. E aí um avanço dessas ferramentas para não só monitorar o tempo de uso, né, mas também para detectar estresse, desconforto emocional, com base no seu padrão de interação, né? Sim. Então, vai ser uma abordagem muito mais preditiva do que reativa. Isso já é utilizado na indústria, né? Por exemplo, a gente sabe que aplicativos de transporte têm mecanismos que mensuram a quantidade de horas que o motorista está dirigindo e bloqueia a partir de determinado tempo. Eu acho que são 12 horas. Por que não fazer algo parecido relacionado às redes sociais? Sim, e quando a gente fala sobre avanço, né, por exemplo, essa semana já foi lançada uma IA no mercado, né, vamos dizer, um upgrade de IA generativa que consegue conversar em grupo, né? Então, antes a IA conversava individualmente. Eu falo, ela responde. A Angélica fala, ela responde. Você fala e ela responde. Agora ela conversa em grupo e, olhando para você, ela consegue detectar a sua emoção e dizer o que você está sentindo naquele momento. Sim. E, inclusive, teve aí um estudo, né, que corrobora essa visão de futuro, né, de várias universidades, aí, incluindo Stanford, que foi publicado nesse ano, que mostra aí que a inteligência artificial é muito mais eficiente na detecção de depressão do que pesquisas tradicionais na população. Então, mostra aí que
o papel que a inteligência artificial tem nessa evolução de preservação do bem-estar digital. Faz sentido, sabe por quê? As perguntas que as pessoas digitam nos buscadores costumam revelar muito sobre elas. É isso aí. Muito mais do que pesquisas. Uma coisa é quando você é instado a responder a algo. A outra é quando você vai voluntariamente em algum momento do seu dia e digita e interage da forma que você está sentindo. Você comentou, Marcelo, sobre realidade virtual e realidade aumentada, né? Quer dizer, o que mais está no radar aí? Eu acho que no hall aí de uso de tecnologias, o uso de realidade aumentada e virtual para criar espaços sensoriais que gerem relaxamento, diminuam o estresse das pessoas, certamente é uma aposta interessante. Até para levar um pouco essa discussão para fora das telas. É um escapismo saudável, né? É isso aí. Exato. Bom, o bem-estar digital vai sempre ser o tópico, a trend mais importante das redes sociais, né? À medida que a sociedade vai se digitalizando, é uma responsabilidade não só individual, mas também coletiva, olhar para todos os aspectos de saúde emocional dentro das redes sociais. Sim, tem outros elementos envolvidos aí, outras empresas, né? Outros participantes desse cenário, e é um assunto que não se esgota, né? Com certeza. Mas a conversa não para por aqui. Eu te convido a compartilhar conosco como você gerencia o seu bem-estar digital. Nos siga em Os Futuros Possíveis e compartilhe o que você achou desse episódio. Eu sou Andresa Maia. Eu sou Angélica Mari. Eu sou Marcelo Gripa. E a gente volta na próxima semana com a sua dose semanal de futuro.